neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ouvintes, o homem tem que ter uma consciência perfeita em relação a Deus, no sentido de que Deus é santo na expressão da palavra e não pode tolerar o pecado. O homem tem que ter este conhecimento, isto porque não adianta fazer de ignorante ou sentir-se tão santo também que pode medir-se com Deus, que venha a poder tentar fazer esta loucura. Deus é incompatível com o pecado, porque ele é luz e o pecado é trevas. Isso deixa todo mundo inexcusável. O seu quarto pode estar escuro como for. Quando você acende a luz, automaticamente, sumariamente, as trevas desaparecem. Só há um meio de se aproximar de Deus e não morrer. É através do sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho amado. Chegamos a ser perfeitos por representação. Jesus Cristo nos representa através de seu sangue derramado lá no Calvário. Agora, você deve lembrar também que quando Deus desceu ali no monte e Moisés, e somente Moisés, mesmo Josué foi só até a metade do monte,
Mas Moisés sozinho e Deus estavam ali. Moisés representando a Cristo. Agora, qualquer um que tocasse no monte morreria. Mesmo sendo inocente, fosse um bebê, mesmo sendo um animal irracional, qualquer ser que tocasse no monte morreria. O povo tinha essa consciência, a ponto de dizer: não fale Deus conosco para que não morramos. Fale Deus com Moisés e Moisés fale conosco. Aí está o ministério do Senhor Jesus Cristo. Deus foi feito carne e habitou entre nós na forma de Jesus Cristo, seu Filho, sua criação. Se tratando do ventre de Maria, ali estava então o princípio da criação de Deus, que João faz referência. Se tratando do ventre, que todos possam compreender isto. Então aquele filho deu sua vida. E a célula de sangue de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28, quebrou-se para que a vida saísse do sangue para nós. Por meio deste sangue, somos limpos. Você vê que não tem nenhuma religião nisto. Nenhuma organização religiosa para compreendermos melhor. Nem com o nome da minha igreja, nem com o nome de qualquer delas, por mais antigas que sejam, pomposas, tradicionais. Não. Aí está onde a coisa fica entre o pecador e o Salvador. O quadro lá do Calvário nos mostra isso claramente. Aquele homem que se arrependeu ali, viu em Jesus um rei, ele não teve representação religiosa alguma. Antes, porém, a representação que ele tinha era para a sua condenação. A religião e a lei colocaram-no na cruz. E ali, então, independente de qualquer sistema religioso, ele teve a revelação. E Jesus disse para ele, em resposta à sua pequena, grande oração. Ele não fez um sermão. Ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta foi exatamente esta: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ora, isso põe fim a toda conjectura, toda arrogância, toda soberba, todo orgulho de nome de igreja, zelo e coisas assim. Zelando do sistema humano, o homem cuida estar zelando da obra de Deus, fazendo uma obra para Deus, porém, fora de sua vontade. Não é assim. A pregação do Evangelho é uma necessidade
maior do que a providência pela saúde, pela alimentação, pela educação, pela segurança e por tudo que podemos pensar para a nossa vida humana. A pregação do Evangelho de Jesus Cristo, bem entendido, do Evangelho de Jesus Cristo, do qual Paulo afirma não se envergonhar, porque é o poder de Deus, e que não recebeu de homem algum, não consultando a carne nem o sangue. Os apóstolos pregaram este Evangelho no mesmo espírito, na mesma condição. A igreja primitiva foi formada de pessoas que vieram a ter experiência própria, individual com Deus. Agora, onde está o corpo morto? A juntar-se-ão as águias. É onde forma um povo, um corpo. Então, o pecador tem que ser limpo, e é exclusivamente por meio do sangue deste Filho, que tinha o sangue do próprio Deus, a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. E agora, nosso sangue, nossa vida, que veio por meio do desejo humano, não pode fazer nada pelo pecador. No sentido de expiação, você pode dar o seu sangue, morrer, e você não salvará nenhum pecador. Bem entendido, dar o seu sangue nesse sentido de fazer a expiação pelos pecados dos homens. Somente o sangue de Jesus Cristo limpa e muda nossa natureza por meio do envio do Espírito Santo. Então entramos na natureza divina e escapamos da corrupção que há no mundo. A única maneira de se escapar da corrupção que há no mundo é esta, não há outra. Nós estamos nos baseando esta série na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, pregada pelo profeta de Deus para esta era, que por sua vez baseia na segunda carta de São Pedro, capítulo 1. Então, não é uma esperteza pessoal, uma estratégia humana, religiosa, científica, uma tel que estuda Deus. Não, nada de logia, nada de teologia. Isso aí não leva ninguém a ter uma experiência viva com este Deus vivo. Não se trata disto. Não leva ninguém a se escapar da corrupção que há no mundo. É que o mundo, principalmente o mundo evangélico, entende que corrupção é somente a corrupção política, a fraude, o roubo, o desvio, o suborno, e aí então esses pecados chamados pecados sociais, que é a grande meretriz
criou para a sociedade e, infelizmente, suas filhas dançam sob o mesmo ritmo. Agora, não tem como escapar legitimamente da corrupção que há no mundo. Há uma corrupção doutrinária que é 1000 vezes pior do que a social, a moral. E escapar disso é somente através do sangue de Jesus, de uma experiência vivida da revelação. Nós conversamos para que todos possam compreender. Estamos falando a um povo que ama a verdade e por isso quer ouvir somente a verdade. Um povo que não se satisfaz com engano, que não está dizendo, nos engane que nós gostamos, nós queremos ser enganados. Como se diz, entre aspas, me engane que eu gosto. Então, chegamos a ser uma morada de Deus. Casa, tabernáculo do Deus vivo, corpo preparado. Se tem alguma coisa que nos entristece nessa vida, é fracassarmos nesse sentido, de não sermos temperantes, pacientes, piedosos, cheios de amor fraternal. Mas isto é uma operação que só pode acontecer pelo Espírito Santo, através dessa experiência que estamos enfatizando aqui agora. Eu preciso disto. Tu precisas disto. Nós precisamos disto. Jesus disse: naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. São João 14, 20. Ora, se ele está em nós, qual é a nossa natureza? Se ele está em nós, qual é a nossa natureza? Só pode ser a natureza do Cordeiro. Quando é que, de fato, vamos ser ovelhas? E sabendo que a ovelha de Jesus, ninguém pode arrebatá-la de suas mãos. A ovelha de Jesus conhece a sua voz. Ela não qualifica a voz de Jesus de falso profeta, de heresia, de seita. A ovelha conhece, sabe que a mensagem é a voz de Deus. O alarido é a voz de Deus. A voz do arcanjo é de Deus. A trombeta é a voz de Deus. Já estou citando 1 Tessalonicenses capítulo 4. Assim conhecemos como Deus está em sua igreja. É a única maneira de se identificar. Ou seja, identificar-se a si mesmo, identificando também o corpo do Senhor Jesus Cristo. Porque se há uma necessidade primordial na vida de um cristão, é discernir o corpo do Senhor. Porque se isso não acontece, passa a dormir, indolente, ser uma virgem nécia, insensata, porque não discerne o corpo do Senhor.
chama o corpo de Senhor de Belzebu, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. A igreja deve estar tomando o lugar de Cristo, levando a cumprimento o seu ministério. Jesus disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Um pouquinho mais, e o mundo não me verá mais. Porém, vós me vereis, vós me vereis. Temos visto a Jesus ou não temos? Há um povo que diz amém. Porém, vós me vereis, porque eu estarei convosco e em vós. Olha a diferença. E em. Pai, Deus sobre nós. Filho, Deus conosco. Espírito Santo, Deus em nós. Estarei convosco até quando? Até a consumação dos séculos. Isso está em São João 14, 12 em diante. Mateus 28, verso 20. Ele não tem nenhum interesse de ter representantes advogados aqui na terra. Deus não precisa de advogado. Deus não tem que ser defendido. Deus não tem que ser protegido. Ele não precisa. Aliás, muito ao contrário. Ele é quem nos protege. Ele é o Paráclito divino. Ele é o advogado. Daquele que realmente diz: eu preciso do Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Eu estou precisando de um advogado. A minha alma está sendo condenada pelo promotor, pelo acusador. E eu preciso deste advogado, desse Paráclito, deste Consolador. Você verá que sua experiência será muito diferente como cristão. Será completamente modificada, sabendo que temos de continuar nessa dimensão humana, sujeitos ao tempo, ao espaço, à matéria, à luz, tendo necessidades de todas as qualidades, de todos os tipos, biológicas, fisiológicas, espirituais, materiais, naturais, sociais. Mas conforme o Espírito já nos mostrou, isto faz a diferença. Isto faz a diferença. Há alguma coisa que faz a diferença entre a ovelha e o bode. Bem diferente. Há uma coisa que faz muita diferença entre a ovelha e o porco. E Deus te abençoou. Deus me abençoou. E continuará nos abençoando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br.
Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Eu preciso de ti, ó Senhor, quando a morte ao meu lado chegar. Eu preciso da tua presença pra minha fronte elevar e alegrar. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso sentir teu amor quando o mundo me abandonar. Ao teu lado as angústias desfazem, se bem perto de ti para sempre eu ficar. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso de ti, ó Jesus, és o amigo na tribulação. Em tuas mãos eu deponho meu ser, os meus dias, meus passos e o meu coração. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Sem Deus é alma em tormento, é alma sem paz. É como um perdido nas ondas revoltas de um furioso mar. O homem sem Deus é alma insegura que não se refaz, como a folha murcha que caiu no ramo e não pode voltar. O homem sem Deus é alma em tristeza, caminhando sozinho. Embora lutando, sempre é derrotado, não vence jamais. É um barco sem leme, perdido sem rumo, bem longe do cais.
Mas quando esse homem olhar para Jesus e compreender que Cristo é o caminho de paz, segurança e que alegra ao viver, então passará a ter alegria nos caminhos seus, porque viverá uma vida de paz nos braços de Deus, porque viverá uma vida de paz nos braços de Deus.